voa normalmente em lugares de neve. Olá, Daniel, acho que agora sim o áudio está funcionando. Bom dia, seja bem-vindo ao UOL. Bom dia, estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. A gente ouviu muito isso dos especialistas falando sobre essa questão do gelo, né? E aí a palavra, inclusive, do ministro da Defesa, que a queda do avião, o acidente, pode ter sido ocasionado por gelo nas asas. Gostaria que o senhor explicasse para a gente por que essa é uma das hipóteses mais comentadas e se o senhor concorda com essa hipótese. Vamos lá, falando como perito aeronáutico e também falando como perito forense. Um perito, um investigador, ele não se fecha em nenhuma hipótese e não descarta nenhuma, tá bom? Então, qual é o problema? Esta linha de investigação é uma linha importante, pois havia cartas meteorológicas e boletins meteorológicos indicando presença severa de gelo. E também outros pilotos voando na região, eles reportaram a presença de gelo. Então, esta é uma linha muito importante de investigação que deve ser considerada diante dessas informações, principalmente boletim meteorológico e a carta meteorológica. Agora, afirmar que é a causa é muito distante. Ainda que haja e houve presença severa de vento, nós precisamos entender que a presença de gelo, a formação de gelo, é um fator contribuinte, não necessariamente a causa. Então, nós estamos no início, ação inicial, vamos investigar aí a, as caixas pretas, as informações da caixa preta. Então, é uma hipótese importante que as autoridades aeronáuticas vão considerar. Agora, não dá para fechar nela. Sim, mas Agora, por até que é que... Por favor, Fabiola. não, não, é que eu queria só explicar, que ele deixa bem claro, não dá para fechar nela. Mas olhando por essa hipótese, explicando isso para nossa audiência, né, professor Daniel? O que acontece quando o gelo se forma nas asas? Eu cheguei a ouvir uma explicação que eu achei muito clara, assim, para mim, mas eu não sei se é isso mesmo, gostaria de ouvir o senhor. É quando esse gelo, ele se forma dessa maneira, é como se a asa, ela não existisse, ela deixa de ser uma asa. Para o público leigo como nós, é isso mesmo que acontece? Para que a aeronave se mantenha em voo, se sustente em voo, o ar tem que escoar uniformemente através das asas. Se há uma formação de gelo, esta superfície ela é deformada e o ar não escoa. E aí a aeronave perde a sustentação. Outro também fator, aqui atrás nós temos superfície, dispositivo de controle que controla a aeronave. Se houver acúmulo de gelo, essas partes podem ser travadas. E uma coisa interessante, essa queda foi uma queda na vertical, parafuso. Fica bem claro que a aeronave caiu em uma queda descontrolada. O piloto não tinha controle nenhum. Um forte indício de que houve, considerando a tese do congelamento, tá? Pode ter perdido a sustentação devido ao fluxo de escoamento aqui nas asas, que foi irregular, ou travamento dessa parte aqui. E a aeronave, ela, olha que o piloto não fez um pouso de emergência, nem um pouso forçado. Percebe-se que a aeronave cai descontroladamente, ou seja, a tripulação, piloto e copiloto não tinha controle sobre a aeronave. A formação de gelo é um indício. Cuidado. A aeronave pode ter perda de potência, um dos motores pode ter falhado, pode ter apagado. Então, não é só o gelo. Outros fatores podem também contribuir para esse tipo de queda. Agora, por que que um avião como esse, um avião turbohélice, propulsão ali combinada, né, turbina e hélice, como esse ATR-72, o que se verifica é que ele, como voa numa altitude mais baixa, demora mais a atingir a altitude cruzeiro, ele está sujeito a atravessar essas nuvens que formam aquelas gotículas ultra resfriadas, e aí se forma essa camada de gelo. Há a possibilidade de formar essa camada de gelo. Agora, o avião tem mecanismos para se defender disso, quebrar essa camada de gelo. Pode ser que esse mecanismo tenha falhado. Mas o que eu não consegui entender, e queria ver se
o senhor nos ajudava a entender com os seus conhecimentos, é porque essa camada de gelo se forma numa altitude mais baixa e não se forma numa altitude onde voam ali os aviões mais possantes, os maiores, os aviões de porte maior, porque presumivelmente, se esta altitude média sujeita a aeronave a esse resfriamento que forma ali a camada de gelo, quando o avião está numa altitude ainda mais alta, o resfriamento, a atmosfera é ainda mais gelada, ou não? Um meteorologista podia dar uma explicação mais qualificada do que eu, mas eu como piloto que fui, o que acontece não é só a temperatura que leva em consideração a formação de gelo. Então, gotículas de água, tipo de nuvem. Por exemplo, há certos tipos de nuvens que não se formam a elevadas altitudes. Então, para a formação de gelo, é um conjunto de substâncias, circunstâncias. Então, é isso que deve ser considerado. Então, naquele momento, numa faixa ali que foi dita ali pelos boletins, havia previsão de formação de gelo, considerando temperatura, densidade, pressão do ar e formação de gotícula. Então, é um conjunto. Esse conjunto talvez não estivesse presente em níveis mais elevados. Uma das coisas que interferiu bastante foi a frente fria que entrou, e essa frente fria ela diminuiu bem a temperatura e tinha previsão não de gelo, previsão de formação severa, era bem mais Agora, grave. uma dúvida que eu tenho, professor, e queria que o senhor nos ajudasse a esclarecer também, foram recuperadas as duas caixas pretas lá, né? A que contém os dados e a que contém as vozes do piloto, Isso. copiloto, as vozes da cabine. É, com essas duas caixas, será possível aos investigadores detectar com muita precisão o que aconteceu? Se houve falha, por exemplo, nos equipamentos, esses equipamentos que deveriam quebrar o gelo na cauda, nas asas, isso está registrado nessa caixa de dados? Será possível elucidar a partir da análise das duas caixas pretas? Sim, há possibilidade. Levando-se em consideração que a conversa entre piloto e copiloto não houve, né, uma conversação entre piloto e controladores. Então não dá para saber se eles entraram em emergência, que eles não declararam. Então a conversa da cabine vai analisar a conversa entre piloto e copiloto para ver se eles estavam em emergência. E também, isso é a gravação de voz. A gravação de dados grava tudo. Operação do motor, se o piloto, dos comandos, quais os dispositivos que estavam à disposição do piloto, e se ele acionou ou não, ou acionou e estava inoperante. Tudo isso fazendo uma análise precisa, eles vão conseguir sim chegar a essa conclusão. O senhor lembrou que já foi piloto, quer dizer, o Sim, senhor tem alta experiência como piloto, como perito, perito forense, inclusive, tudo isso. controlador. Controlador. Eu queria saber do senhor, com a sua experiência, eu vi o avião, o vídeo do avião caindo, ele não caiu assim, né, em descendência Isso. reta, ele veio caindo, caindo. Na sua experiência, ali, as pessoas, os tripulantes ou os passageiros ficaram vivos durante a queda? Desculpe a Ó, pergunta, quase. vamos lá. Já como especialista um pouquinho na perícia forense, falando um pouquinho de medicina legal, a centrífuga ali foi muito forte, né? Então, é como a gente era criança, a gente brincava ali em parquinhos, né? Então, às vezes, você ia em parquinho, que a força era tão grande que você não conseguia movimentar os seus membros, pernas, né? Então, é possível que fisicamente os passageiros tenham ficado muito limitados. Passageiros, até mesmo a tripulação. E também não descarta a possibilidade de perda de consciência, não descarta. É possível que alguns passageiros tenham perdido a consciência devido a essa forte força atuando sobre eles. Já estudando outros acidentes, houve casos que o avião entrou numa situação adversa dessa e os passageiros ficaram conscientes. Então, há possibilidade das duas coisas. Descobrir através do áudio da caixa preta esses minutos finais aí do avião e da vida dessas pessoas, professor, ou não? Como é que funciona isso para se ter informações de como é que foram esses minutos finais?
Com certeza. A caixa preta vai sim pegar, vai detectar o que foi conversado com os pilotos na cabine. Na cabine, cabine de comando, onde fica piloto e copiloto. Na cabine de passageiros, dificilmente. Eu já vi relatos atrás que o voice record, né, o gravador de voz, conseguiu pegar manifestação de passageiros. Já vi situações, mas prioritariamente só vai pegar ali o que aconteceu na cabine, a conversa e os minutos finais, né, entre piloto e copiloto. E Olha, caso ele tenha tentado o contato com os controladores. agora, eu fiz essa pergunta anteriormente sobre a investigação a ser feita a partir dos dados, né, das caixas pretas, porque, a julgar pelo que dizem as autoridades aeronáuticas, não houve nenhum pedido dos pilotos para nenhum controlador de voo naquela rota para fazer um pouso de emergência. Então, presumivelmente, eles não estavam cientes de que o avião poderia estar com problemas, ou ficaram cientes disso quando já era tarde. E também li notícias a respeito de um registro apenas parcial na caixa preta que armazena os dados da aeronave. Ela não armazenaria todos os dados, haveria uma licenciosidade ali para armazenar apenas alguns dados. Por isso eu lhe perguntei se pode ser que, à luz do que se sabe hoje, os pilotos não, aparentemente, não estavam em estado de emergência, o que leva a crer que, eventualmente, o equipamento antigelo podia não estar funcionando e eles não se deram conta disso. E esse fato de a caixa registradora de dados eventualmente registrar apenas parte dos dados. Isso pode acontecer? Pode complicar a investigação? Olha, realmente existem parâmetros a serem avaliados. Eu posso garantir que eu não sei quais são os elementos que serão avaliados, mas os elementos disponíveis pela caixa preta de dados e de voz serão suficientes para que as autoridades montem o quebra-cabeça e não só o quebra-cabeça, mas vai dar um cenário final. Esse acidente e a investigação vai levar a uma grande conclusão. Vai ser mais a probabilidade de ser um relatório final conclusivo, embora eu já participei de muitos análises de acidentes que foram inconclusivos, porque uma coisa muito importante, as caixas foram, a integridade da caixa preta foi preservada. Isso é excelente. Você consegue montar o quebra-cabeça. Então, eu estou entendendo que haverá um relatório conclusivo. Agora, Daniel, qual tem é a uma outra importância questão com que eu a fico sua. pensando aqui, ô Josias. Não, eu Vai queria lá, vai muito lá. perguntar para ele, até o áudio que a gente ouviu mais cedo, de um piloto da Voipass, e saiu em defesa, primeiro, claro, da companhia aérea e da aeronave. Eu queria, claro, entender um pouco mais sobre a aeronave, né? Já que o senhor é especialista e acompanha acidentes. Essa aeronave, esse avião turbohélice ATR 72500, é um avião seguro? É possível garantir isso? É uma boa aeronave? Há outros acidentes envolvendo essa aeronave? Como é que o senhor classificaria essa aeronave? Vamos lá. Se a aeronave está voando, ela passou por um procedimento de certificação, onde as autoridades aeronáuticas, principalmente no Brasil, a ANAC, certificaram que ela pode voar. Então, se está voando, em relação ao avião, nós podemos garantir que há segurança. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: mais importante do que analisar a aeronave, me perguntaram, a aeronave é velha. A idade da aeronave não entra em questão se ela seguir os procedimentos de manutenção preventiva e manutenção corretiva. Então, o mais importante do que analisar a aeronave é analisar a operação. A companhia aérea seguia os procedimentos de manutenção? Tá? Aí, tudo bem. Agora, esta aeronave, segundo relatos internacionais, ela é sensível, tá, ao gelo. Inclusive, os próprios diretores da companhia, numa coletiva na sexta-feira, falaram isso. Essa aeronave
ela é sensível à formação de gelo. O fato de ser sensível à formação de gelo não quer dizer que ela vai cair por causa de gelo, porque tem mecanismo que previne isso, elimina e diminui o efeito do vento. Então, eu deixo bem claro, a aeronave é segura porque elas estão voando mediante certificação, autorização das autoridades aeronáuticas. O que eu questiono agora, sem afirmar nada, é a operação da aeronave. Como que a empresa aérea, como que o piloto, como que o sistema de manutenção estava agindo em favor ou em desfavor dessa E a aeronave. questão do defeito Isso que é importante. estrutural? E a questão do defeito estrutural que ela teve? Parece que houve um acidente que bateu a cauda e teve um defeito estrutural. Esse defeito estrutural permitiria ela voltar pouco tempo depois, muito tempo depois? Tem que ser certificado pela agência que o conserto foi bem feito? Quando uma aeronave é danificada, sofre um acidente ou um incidente, não necessariamente um acidente, um pouso placado, que bateu muito forte, tem que ser comunicado à autoridade aeronáutica, ok? Então, ó, a aeronave tal, num dia tal, pousou e vai passar por um processo de manutenção corretiva. E esse processo de manutenção corretiva como eu disse, tem um processo, tem um procedimento que precisa ser registrado e apresentado para as autoridades aeronáuticas. Então, as autoridades aeronáuticas vão falar: olha, a aeronave sofreu um determinado acidente, esse incidente, não um acidente, esse incidente pressupõe que siga um protocolo, o protocolo foi seguido e a aeronave está navegável. Então, o fato da aeronave sofrer um incidente, não posso afirmar nesse caso que eu não sei, mas as autoridades vão ver, não impede que a aeronave venha a voar novamente se ela percorreu todo este protocolo sendo fiscalizado pelas autoridades, no caso, a ANAC. Olha, nós Aliás, temos né, hoje dois tipos de investigação hoje, né? Uma conduzida pelas autoridades aeronáuticas, tem o propósito aí de elucidar as causas desse acidente para aperfeiçoar procedimentos, eventualmente de segurança, e a investigação policial, que pode levar à responsabilização até criminal da companhia, né? Em que medida uma investigação depende da outra? Na hipótese de a investigação aeronáutica chegar a conclusões imprecisas ou for inconclusiva, isto pode prejudicar a investigação policial ou, a despeito do que venha a ocorrer em relação ao levantamento da aeronáutica, das autoridades aeronáuticas, a polícia pode produzir algo que resulte, eventualmente, em indenização às famílias? Excelente perguntas. Hoje eu sou presidente do IPK, Instituto Professor Calazans, e eu criei aqui uma concepção de perito aeronáutico. Então, eu tenho um grupo de peritos aeronáuticos. Esse é o grande problema hoje. Então, eu vou explicar. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção, ele investiga, ele não investiga causas e nem culpa ou culpados. Então, ele investiu, por exemplo, qual foi o fator contribuinte? O fator contribuinte foi a formação de gelo, um exemplo. Então, ele vai apurar que a formação de gelo contribuiu, mas ele não vai apontar se foi causa ou não foi causa. Então, a investigação do CNIPA tem uma metodologia muito diferente da investigação policial, que tem a finalidade de apurar causas e causadores. Então, o CENIPA não aponta a causa, fatores contribuintes, que contribuíram. A polícia, sim. Aí tem um grande problema, que essa investigação ela é feita separadamente. E aí, as autoridades policiais, promotor, justiça, nem sempre eh, têm peritos qualificados para dar à polícia, ao Ministério Público, ao juiz, transformar o conhecimento técnico, que é muito técnico, traduzir para que os juízes, delegados, promotores cheguem à conclusão de quais foram as causas e de quem deu a causa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o gelo foi um fator que contribuiu. Vamos supor que ele chegue a essa conclusão. O CENIPA vai chegar a essa conclusão. Por exemplo, a formação do gelo contribuiu
com a queda da aeronave. Mas a pergunta é: foi a causa? Não, porque outras aeronaves voaram lá. Então, o gelo por si só não derruba nada. Um exemplo pode ser, por hipótese, que o piloto não acionou o degelo. Pronto, então a causa da queda não foi a formação de gelo. A causa da queda foi a omissão do piloto e não acionar. Não estou afirmando que isso aconteceu. Então a gente precisa, esse é o ponto crucial, diferenciar causa de fator contribuinte, e quem deu a A pergunta responsabilidade. é: a polícia, a quem cabe responsabilizar, buscar os culpados, que eventualmente pode levar a uma indenização aos familiares, ela depende do relatório das autoridades aeronáuticas ou ela pode chegar a uma conclusão, independentemente do que do CENIPA irá dizer sobre esse episódio? Não depende, porque o CENIPA tem uma metodologia, um resultado bem diferente. Ele teria que ter peritos aeronáuticos para fazer isso. E não dá para pegar o relatório. Ele pode até se basear, ter como uma linha de, assim, um caminho mais conclusivo. A Polícia Federal não consegue concluir utilizando o relatório do CENIPA. Não consegue concluir, porque a metodologia, a finalidade são diferentes. Não consegue concluir. Precisa ter um profissional qualificado para assessorar esses profissionais da justiça que apontam a responsabilidade, para saber quem é o responsável. Foi a Vorpes, foi a manutenção, foi o fabricante que não fez fabricou o motor direito, foi um erro de projeto, foi um erro de operação. Aí é perícia aeronáutica. Professor, na Estava sua falando aqui experiência. sobre as falhas nessa aeronave, como o Thales perguntou. Tem muita gente querendo saber agora a respeito do ar-condicionado, né? Porque essa mesma aeronave foi alvo ali de algumas publicações dias anteriores em relação ao ar-condicionado não estar funcionando. Até tem uma jornalista, Daniela Arbex, ela publicou nas redes que ela voou na quinta-feira nessa aeronave e o ar-condicionado não estava funcionando. Pessoas até tiraram a camisa ali dentro da aeronave. Pode ter alguma informação, esse ar-condicionado não está funcionando? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas estão aqui com dúvidas, querendo saber. Conforme eu disse, a investigação ela vai ter também uma linha de entrevista. Vai entrevistar profissionais da manutenção, profissionais da operação. O ar-condicionado, por si só, não representa perigo nenhum para a segurança de voo. A questão é saber, nós vimos aí outros relatos, né, de outros problemas, é se isso está englobado dentro da política de segurança da aeronaves. A empresa, tá? Ela não se preocupava com o ar-condicionado, mas também não se preocupava com outras coisas. Então, isso vai ser considerado não é, trazendo como a inoperância do ar-condicionado como causa ou fator contribuidor de acidentes. Nós não podemos fazer essa relação, muito difícil. Mas a política de manutenção preventiva e corretiva, como que era essa concepção, a responsabilidade dos profissionais? Isso vai ser levado em consideração. Na sua experiência, quanto por cento dos acidentes com aeronaves, acidentes aéreos, são de responsabilidade humana, do piloto, da tripulação, do piloto, né? De responsabilidade da empresa na manutenção ou de responsabilidade do equipamento? Quanto por cento de cada um desses três fatores? Olha, desculpe eu falar, eu não tenho, eu tenho uma concepção muito crítica em relação a isso. As pessoas traduzem essa pergunta da seguinte maneira: foi falha humana ou foi falha técnica? Não existe isso. Não existe falha técnica. Pode ser que o piloto não tenha culpa porque o motor falhou, mas alguém não fez a manutenção. Então, por trás de uma falha técnica, sempre existe uma falha humana. Foi o piloto, a manutenção que não fez a equipe de manutenção que não fez a manutenção preventiva, que não fez a manutenção corretiva. Então, na minha concepção, como perito forense, não dá. Então, eu explico, às vezes o motor falhou. Então, o piloto não teve falha humana do piloto, porque o motor parou de uma hora para outra. Então, eu não posso imputar responsabilidade ao piloto, tá? Então, eu vou falar que é uma falha técnica, mas atrás de uma falha técnica,
Vem cá, foi erro de projeto que o motor parou? Foi falta de manutenção? E eu não tenho como mensurar em termos de proporcionalidade, porcentagem. Mas, para mim, não existe falha técnica, tá? Sem que tenha um humano por trás. Mas eu não estou falando de falha técnica, eu estou falando o seguinte: por exemplo, o senhor falou na falha da manutenção, aí é um problema da empresa. A empresa fez a manutenção errada, e é uma responsabilidade dela, é uma falha da empresa. Outra coisa é uma falha do piloto, uma falha do piloto, Operação. de operação. E outro problema é uma falha de equipamento mesmo, de desenho, etc. Acredito que pequena parte seja falha de desenho dos equipamentos, Projeto. de projeto. A maior parte é o quê? É falha humana, é falha de piloto, da equipe A que falha de dirige, operação. ou da empresa. É falha de operação. Aí A maior a gente parte. a maior parte é falha de operação. Muitas vezes a pessoa imputam que uma aeronave ela é insegura. Não, a aeronave é segura. O problema é que o piloto ou a empresa não estão operando adequadamente. Eu vou aproveitar a sua presença hoje aqui, porque a gente está cobrindo, né, essa tragédia em Vinhedo, mas teve um episódio agora pela manhã, na verdade durante a madrugada, em Florianópolis. Não sei se você já chegou a ver essa notícia ou não, mas o aeroporto de Florianópolis segue fechado por causa de um problema numa aeronave da Azul pela madrugada. A gente até tem os relatos pelas redes sociais, não sei se a gente pode colocar aqui, mas um passageiro, inclusive, ele dizia aqui, ó, já tem 20 minutos que pousamos aqui no aeroporto de Florianópolis, pouso com uma freada brusca, avião ainda na pista, bombeiros fazendo vistorias, freios tiveram um aquecimento maior do que o normal, desembarque na pista. Tem outros também nas redes sociais, momentos ali desse avião aí da Azul, a gente está vendo o pneu furou, e essa foi uma informação que foi divulgada, inclusive, pelo aeroporto e pela companhia aérea, né? O avião, quando pousou lá em Florianópolis, os pneus da aeronave tiveram um problema, teve um dano nos pneus durante o pouso, e a aeronave segue na pista, e por isso a pista do aeroporto de Florianópolis está fechada. Vamos entender um pouquinho esse aqui, isso é um tipo de um incidente, é isso, seu Daniel? De condições de acompanhar, então eu não estou ciente. Mas, não falando desse acidente, mas da experiência que eu tenho, é, é comum a aeronave realizar pouso, que nós chamamos o pouso placado, é um pouso muito forte, na hora que ele toca o solo, e estourar os pneus, ou então os freios, né, não darem conta do resultado, tá? Isso pode se dar por vários motivos, por exemplo, turbulência, variação de vento no momento final do pouso. Se isso acontecer, então a aeronave fica variada, né, vai ter que ser rebocada. Normalmente a aeronave não tem condições de se locomover por meios próprios, vai ter que ser rebocado, aí precisa de toda uma infraestrutura, se tem tug, né, que são aqueles tratores que podem rebocar a aeronave, às vezes a aeronave não consegue nem ser rebocada, porque a avaria foi tão grande que trava pneu, trava rodas, então aí o aeroporto fica impraticável até que isso seja resolvido, que pode levar até horas. Nós vimos uma vez em Campinas, um bom tempo atrás, com uma aeronave muito grande, internacional, pousou em Campinas, teve uma situação dessa e ficou mais de 24 horas com o aeroporto impraticável. Agora, há riscos, né? Nesse caso aí, eles fizeram questão de deixar claro, nenhum passageiro ficou ferido, né? Todos desembarcaram. Episódios como esse podem machucar as pessoas, pode ter algum ferido, é grave? Ora, essas ocorrências, assim, eu como controlador de tráfego aéreo, eu tive a oportunidade de atender várias ocorrências dessas, que eu vou chamar aqui vulgarmente pouso emplacado. Há uma desaceleração, há um impacto, mas os passageiros, numa situação dessa, não correm risco de vida e nem lesões. As operações pelas quais eu passei, não vi nada grave. Sim. Daniel, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, em relação à identificação dos corpos, né? A gente acabou de receber aqui a mensagem e as últimas informações do governo do estado de São Paulo, que está responsável por essas identificações, né?
num trabalho ali de força-tarefa no IML Central, eles já reconheceram 17 corpos. Até amanhã de hoje, 17 corpos foram identificados e 8 já liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento desses corpos. Outros 9 corpos estão no processo de documentação para liberação às famílias. Como é que o senhor classifica como tem sido esse trabalho? Está num tempo considerado adequado? Está muito lento? E qual é a dificuldade da identificação desses corpos? Saindo um pouco da perícia aeronáutica, passando um pouquinho para a perícia forense, que não é o meu forte, dentro de medicina legal que eu estudei, vai depender muito de quão danificado está o corpo. Tá? Então, há corpos que já conseguiram ser identificados até mesmo sem o processo de DNA e outros com processo de DNA. Então, aí são vários corpos, os familiares têm que chegar, ceder um componente ali genético, saliva, ou seja lá o que for. Então, esse trabalho eu não sei mensurar em termos de tempo, mas ele não é tão rápido quanto se possa imaginar, não. Eu acredito que vai ainda até durante essa semana toda. Tá? É mais fácil que nós já sabemos, familiares já estão se deslocando, já se deslocaram. Então, é um processo complexo, não tão demorado, mas eu acredito que vai ser mais demorado do que as pessoas gostariam que fosse. Daniel, muito obrigada pela sua entrevista, super esclarecedora aqui no UOL. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição, um abraço e grato pela atenção de todos vocês, Muito pelas obrigada. brilhantes perguntas. Muito Obrigado. obrigada, Daniel. É muito importante, né, a gente ouvir especialistas aqui como Daniel Calazans e trazendo calma para a gente, né, Josias e Thales aqui, trazendo calma para a gente do que está acontecendo, para que a gente possa trazer as informações corretas e também ter a paciência, né, para poder trazer aí a explicação para um acidente, para uma tragédia como essa. Bom, a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre a queda do avião em Vinhedo. Como eu disse, as últimas informações que o governo do estado nos disponibilizou é que justamente as equipes das vítimas, os familiares das vítimas que residem em Cascavel e na cidade de Ribeirão Preto, estão sendo acolhidas também pelo governo de São Paulo. O governo de São Paulo reservou acomodações